O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. Bendito seja o Senhor Deus. A profissão da fé. Este é o segundo vídeo do artigo 2 do capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Filho único de Deus. Filho de Deus, no Antigo Testamento, é um título dado aos anjos, ao povo eleito, aos filhos de Israel e aos seus reis. Nestes casos, significa uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e a sua criatura relações de particular intimidade. Quando o Rei Messias prometido é chamado Filho de Deus, isso não implica necessariamente, segundo o sentido literal de tais textos, que ele seja mais que um simples ser humano. Os que assim designaram Jesus enquanto Messias de Israel, talvez não tenham querido dizer mais. Mas não é este o caso de Pedro, quando confessa Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo, porque Jesus responde-lhe solenemente: não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus. De igual modo, Paulo dirá a propósito da sua conversão no caminho de Damasco: quando aprouve a Deus, que me escolheu desde o seio da minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o anuncie como evangelho aos gentios. E logo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Será este, desde o princípio, o núcleo da fé apostólica, primeiramente professada por Pedro como fundamento da Igreja. Se Pedro pode reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus, Messias, foi porque este o deu a entender claramente. Diante do Sinédrio, à pergunta dos seus acusadores: então, tu és o Filho de Deus? Jesus respondeu: é como dizeis, sou. Já muito antes, ele se designara como o Filho que conhece o Pai. Diferente dos servos que Deus anteriormente enviara ao seu povo, superior aos próprios anjos, ele distinguiu a sua filiação da dos seus discípulos, nunca dizendo Pai Nosso, a não ser para lhes ordenar: vós, quando rezardes, dizei assim: Pai Nosso. E sublinhou esta distinção: o meu Pai e vosso Pai. Os evangelhos referem em dois momentos solenes, no batismo e na transfiguração de Cristo, a voz do Pai que o designa como seu Filho muito amado. Jesus designa-se a si próprio como o Filho único de Deus, afirmando por este título a sua pré-existência eterna, e exige a fé no nome do Filho único de Deus. Esta profissão de fé cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus crucificado: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus, porque somente no mistério pascal o crente
pode dar pleno significado ao título de Filho de Deus. É depois da ressurreição que a filiação divina de Jesus aparece no poder da sua humanidade glorificada. Segundo o Espírito Santificante, pela sua ressurreição de entre os mortos, ele foi estabelecido como Filho de Deus em poder. E os apóstolos poderão confessar: nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai, como a Filho único, cheio de graça e de verdade. Quarto título: Senhor. Na tradução grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável sobre o qual Deus se revelou a Moisés, Yahvé, é traduzido por Kyrios, Senhor. Senhor torna-se desde então o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. É neste sentido forte que o Novo Testamento utiliza o título de Senhor, tanto para o Pai, como também, e aí é que está a novidade, para Jesus, assim reconhecido como sendo Ele próprio Deus. O próprio Jesus, veladamente, atribui a si mesmo este título, quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110 e também, de modo explícito, ao dirigir-se aos apóstolos. Ao longo de toda a sua vida pública, os seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstravam a sua soberania divina. Muitíssimas vezes, nos evangelhos, aparecem pessoas que se dirigem a Jesus chamando-lhe Senhor. Este título exprime o respeito e a confiança dos que se aproximam de Jesus e dele esperam socorro e cura. Pronunciado sob a moção do Espírito Santo, exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus. No encontro com Jesus ressuscitado, ele transforma-se em adoração. Meu Senhor e meu Deus. Assume então uma conotação de amor e afeição que vai ficar como típica da tradição cristã. É o Senhor. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam desde o princípio que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai também são devidos a Jesus, porque Ele é de condição divina. E o Pai manifestou esta soberania de Jesus, ressuscitando-o de entre os mortos e exaltando-o na sua glória. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter a sua liberdade pessoal de modo absoluto a nenhum poder terreno, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A Igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontra no seu Senhor e Mestre. A oração cristã é marcada pelo título de Senhor, quer no convite à oração, o Senhor esteja convosco, quer
na conclusão da mesma, por nosso Senhor Jesus Cristo, quer ainda, pelo grito cheio de confiança e de esperança, Maran-atá, o Senhor vem, ou Maranatá, vem Senhor. Amém, vem Senhor Jesus. Resumindo o artigo 2, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O nome de Jesus significa Deus salva. O menino nascido da Virgem Maria é chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. O nome de Cristo significa ungido, Messias. Jesus é Cristo, porque Deus o ungiu com o Espírito Santo e o poder. Ele era aquele que estava para vir, o objeto da esperança de Israel. O nome de Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e Ele próprio é Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é condição necessária para ser cristão. O nome de Senhor significa a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer na sua divindade. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.